Tudo bem com você aí? Perfeito. Então, beleza. Ô, Cláudio, se você quiser participar dessa conversa aí, se quiser vir também ficar aí por aqui, vai lá aí que a gente dá um jeito, cara. Não, tá bom. Tá tudo bem aí? Olá, amigo internauta. Então, novamente eu, Frei João, aqui no programa Tocando Oculto com vocês, Orlando de Freitas Júnior, e novamente nosso convidado, o nosso monge brasileiro, radicado na Índia desde 2007, também é um filósofo e um poeta. A gente não fala um pouco sobre o seu lado poeta nem o seu lado filósofo de ser, né? Se você quiser começar um pouco essa história da nova, porque a gente vai abranger hoje o texto aqui, um tema sobre o desejo de Deus. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, se você quiser abordar um pouquinho essa questão de como que você virou filósofo, por que você virou poeta e de onde veio tudo isso que nasceu em você, né, que veio estar latejando, você pode começar com essa ideia. O que você acha? Bom, eu não me sinto muito à vontade, né, em estar falando sobre mim. Na verdade, eu prefiro falar sobre Krishna, né, sim, mas... falar sobre os Vedas, mas já que você insiste... que você é o porta-voz desse conceito, então de repente é legal também a gente conhecer um pouco de quem é o templo, né? Que certo. Tem a palavra aí. Com certeza. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? E desde pequeno sempre me interessei né, por religiões, estudos religiosos, né? Enfim, já participei de uma série de movimentos, né, espiritualistas, né? Fui sempre um grande buscador, né, de Deus, né? Uhum. Mas em alguns períodos também já fui ateísta, né, como todo bom adolescente. Isso é legal, né? Saber também, né? Exatamente. Enfim, né, sempre gostei bastante também da literatura, sempre li bastante, estudei bastante. E a poesia veio como algo natural, um movimento natural de tentar questionar, né, a nossa existência, tentar também expressar um pouco dessa inquietude, né, do ser humano diante da vida, né, questionar Deus, questionar... Você foi muito questionador? Com certeza. Você foi muito, assim, você foi ateu, você falou que você foi ateu. O que te levou, de repente, a falar, não, peraí, eu estou querendo provar o contrário, mas eu não estou conseguindo? O que te levou? Bom, aí eu já não posso te dizer exatamente como foi, se teve um evento em si, mas acho que naturalmente a gente acaba amadurecendo, né? E se você recebe uma inspiração extra, né, um chamado extra, algo né, te abre os olhos, né, para essa realidade transcendental. Uhum. Né? Mas eu sempre fui realmente muito contestador, desde a época da escola e tudo mais. Eu me envolvi com movimentos estudantis, né, partidos políticos, uma série de coisas assim. Olha que legal, né? No começo da nossa conversa a gente não imaginou que você pudesse ter tido todo esse prefácio aí, essa introdução, né? Porque você tem colocado pra gente dos Vedas, da gente não ter o grande questionador, né? Simplesmente aceitar. E na verdade você foi sim um grande questionador, né? Exatamente, com certeza. Então, bacana isso. Já dei muito trabalho para os meus pais, né? Mas, na verdade, inclusive esse processo do questionamento, né, como eu te expliquei antes, ele não deve ser um processo eterno. Né? O questionamento ele tem que levar você a uma conclusão. Sim, né? Para ter uma lógica, né? Exatamente, porque se você não estabelece que há uma coerência na existência, que há um ponto em comum, né, na existência, que há uma inteligência que rege tudo, que há uma harmonia, que há uma lei que rege tudo e que mantém tudo vivo, né, você tem que considerar que você pode acessar essa lei, você pode conhecer essa lei. Né? Ou seja, o questionamento ele é válido até um certo ponto, mas é necessário de fato encontrar esse algo que a gente busca, né? Ser um eterno buscador, na verdade, é ir contra, né, a própria essência da busca, que é encontrar, né? É um paradoxo também, né? Você deve, na verdade, eliminar esse paradoxo, você deve de fato chegar naquela conclusão, naquela busca, né? Porque a lei e a harmonia são coisas óbvias, basta você olhar ao redor, nada acontece por acaso, né? Nada está, né, sem uma conexão, sem uma consciência, né? Inclusive os cientistas modernos já tratam isso como, né, o desenho inteligente, né, intelligent design, né? Que até eles mesmos já aceitam que exista de fato uma consciência que rege, inteligente, que rege tudo, né? Que rege tudo. Tem as leis, né? E se você pensa numa inteligência que rege,
e que tem inteligência, com certeza ela tem uma personalidade, ela tem uma persona, né, por trás, né? E ela tem também sentimentos, né? Então esses sentimentos, né, que trazem principalmente o amor, né? Deus é amor, é uma frase muito famosa, né? Amor é Deus, Deus é amor, né? E aí a gente entra nesse tema dessa terceira palestra, que é o desejo de Deus, né? Mas se Deus é um ser, né, autossatisfeito, né, completo, perfeito, né, autossuficiente, como ele pode ter desejos? Né? Como ele pode manifestar tão desejos? Dentro do universo humano, né? A gente vê isso tão enraizado não só no universo humano, inclusive porque se você pega alguma coisa mais divina, né, dentro das ideias que nós temos sobre esses conceitos, você já não vê o emocional sendo trabalhado dessa forma, já foi superado esse emocional dos desejos, né? O desejo está muito enraizado no reino animal e nominal ainda, né? Não já no reino mais superior, né? Então é interessante você colocar essa questão aí. Pois é, mas os Vedas explicam ao contrário, né? Os Vedas explicam que ter desejos, né, na verdade não é algo ruim, né? Tem-se a ideia de que para se alcançar a perfeição, inclusive até por uma influência do próprio budismo, né, você tem que anular qualquer tipo de desejo, né? Você tem que ficar vazio, né? Mas de acordo com os Vedas, né, o ficar vazio elimina e exclui inclusive o amor. Porque é um deles, né? Na verdade. Então, nós não seguimos esse preceito, né? Nós seguimos o preceito de que, na verdade, os desejos fazem parte da complexidade dessa personalidade divina, né? E um dos desejos que Deus tem é de dar e receber amor com as almas, como a gente já explicou, nesse outro programa. Né? E, conforme eu terminei explicando, desse paradoxo, né, entre Deus e a sua potência, ou seja, o aspecto masculino e feminino, né, Deus tem principalmente o desejo de criar, né, diferentes situações para que o amor possa ser trocado. Então a primeira forma que ele vai começar a trocar amor é com a sua própria potência feminina. Por isso nós representamos Deus como Krishna e Radha. Tá vendo a polaridade, tá vendo? É o casal divino. Né? Tá. Então o primeiro desejo que Deus tem, né, é de trocar amor, de experienciar amor. Né? Porque se é algo tão sublime, até o próprio Deus tem vontade, né, de, né, desfrutar daquele amor. É assim que os Vedas apresentam a coisa. Deus não é simplesmente ou um feixe de luz ou então um bloco de cimento. Deus não é algo tão simplório. Deus é complexíssimo. Porque se ele criou tudo, ele é tudo ao mesmo tempo. E muito mais, na verdade. Muito mais que a gente não sabe, né? Então, Deus tem vários desejos, na verdade. Né? E o primeiro desejo dele é de desfrutar, né, desse amor que ele mesmo manifesta, e para isso ele se desdobra, né, cria o seu aspecto, ele cria, na verdade, os dois aspectos, masculino e feminino, porque ele é um ser absoluto, ele não é nem masculino nem feminino, né, em si, mas ao mesmo tempo ele é os dois, né, e que é esse paradoxo que a gente estava explicando. Né? Então, esse primeiro desejo dele, né, é justamente esse. E o segundo desejo, né, dele é fazer com que as almas retornem, né, ou deem início a essa relação que elas têm com ele, porque ele também quer esse nosso amor. Porque nós somos diferentes entre si, Deus vai experimentar um amor diferente em cada um de nós, na verdade. Para levarmos para ele depois a experiência? Para a satisfação dele. Na verdade, tudo existe para a satisfação de Deus. Então, todas essas condições que nós vivemos aqui, essas experiências individuais, a gente leva nesse contexto das encarnações e depositamos nessa questão do absoluto. A gente devolve tudo para ele, é isso? Exatamente. A cada nova experiência. A gente volta depois de novo, abraçamos novas histórias, vivenciamos, aí experimentamos tudo e voltamos de novo levar para o absoluto. É isso? Não, o conceito é outro. Não. Uma vez que você obteve a yoga, a perfeição, a união com Deus, você não retorna mais ao mundo material, você não encarna mais. Sim, mas eu estou contando ainda dessa questão ida e volta. Então você tem aquele aprimoramento e leva o conceito para ele, ou não? Na verdade, você não leva para ele, você reconhece ele como o seu objeto e você continua caminhando em direção a ele. Mas uma vez que isso se oficializa, que esse encontro de fato acontece, né, por aí. Ele se permanece eternamente, na verdade. Tá. Né? Mas, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai podendo reforçar, né, a nossa intenção de colocar Deus no centro das nossas vidas, né? E qualquer coisa que nós façamos,
nós sempre oferecemos a Ele, dedicamos a Ele. Isso chama-se Bhakti Yoga. Essa é a ciência da devoção, né, do amor espontâneo a Deus, que é a nossa linha. Legal. E só tem 2 desejos, então tem mais algum desejo de Deus? Como? Ele tem vários, né? Você colocou 2 por enquanto? Exatamente. Existem diversos desejos e os Vedas, eles na verdade colocam Deus como aquele que na verdade tem infinitos desejos, porque ele quer criar, né, o tempo inteiro situações novas, né, para que ele possa estar vivenciando e desfrutando, né, desse amor, né, de diferentes formas. Então, a criatividade divina é infinita. A capacidade dele de recriar e criar situações, né, no mundo eterno é infinito. Não tem fim para isso, né? Então, Deus cria infinitamente situações, né, onde Ele vai estar manifestando a sua complexidade. Deus, na verdade, é complexo, né? Deus não é uma coisa simples. Deus não é, na verdade, né, um ser que fica sentado, né, parado, na verdade, né? Ele é um ser que é ativo, né? Ele é um ser que é complexo, né? Ele cuida da nossa evolução e de outros tantos universos em paralelo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? E sem se esforçar. Pois é, a criação é a criação, né? Agora é o seguinte, a gente pode definir que você tem muito mais histórias de desejos de Deus nas suas palestras, ou a gente ainda vai conceituar mais alguma coisa dentro desse tema? Bom, os Vedas, eles descrevem diversos passatempos, né, que Deus realiza, né? Como todo bom Deus, como todo bom desfrutador, né, Deus não tem responsabilidades. Quem tem somos nós. Exatamente. Né? Então, Deus, ele delega funções, né, aos semideuses, né, que são descritos como 33 milhões, né, nos Vedas. São 33 milhões de agentes, né, que vão auxiliar, né, na criação, manutenção, né, dos universos, né? Mas Deus sempre se coloca à parte de tudo isso, né, sem se envolver diretamente, ou seja, Ele envia, né, a potências suas, energias suas, né, que têm funções específicas, né, mas Ele se reserva o direito de estar sempre separado de tudo isso, né? Tá, Gokula, tem algum filme da atualidade ou até do passado que consegue esboçar um pouquinho da consciência védica, assim, que as pessoas de repente têm curiosidade em ver, de repente podia ser interessante a pessoa assistir? Olha, filmes... nós temos, na verdade, nós não conhecemos nenhum filme em si que possa representar ou explicar tudo isso, porém, nós temos produções, né, por exemplo, como Mahabharata, né, que existem já né, produções, né, de TV, inclusive, né, de cinema, diversas produções, né, que tentam explicar um pouco, mas o Mahabharata ele passa muito por questões mais mundanas, né? Ele traz os ensinamentos védicos, mas com contextualizações mundanas, né? Mas a única solução é você ler os livros, né? Você ler os Vedas, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, outros livros dos nossos mestres, como Prabhupada, como o meu Gurudeva, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né? Que tem vários livros também, e de outros grandes mestres, e principalmente ouvir, né, desses grandes mestres a explicação sobre tudo isso. Né? Tá. Bom, para a gente fechar, eu vou fechar com uma pergunta aqui, que eu acho curioso e pertinente. A gente não está sozinho nesse cosmos todo, né? Lógico. É impossível a gente imaginar esse cosmos desse tamanho, sendo a gente único nesse universo. A gente sabe que Deus não ia fazer isso com ninguém. Agora, dentro desse conceito do planeta Terra, por exemplo, a gente está convivendo com outros seres ao mesmo tempo, existem outras hierarquias. Como é que você vê, através dessa leitura védica, essa questão da interatividade do ser humano com outros seres também, inteligentes ou não? Certo. Olha, os Vedas descrevem uma série de raças, né, que coabitam esse planeta Terra e também habitam outros sistemas planetários, que são aqueles 14 que eu havia explicado antes, né? Então, aqui na Terra nós temos nós, aqui na superfície, né, e temos também seres intraterrenos, né, que são variados, né? São os Nagas, né, são os Kinaras, uma série de outros
né, povos escritos nos Vedas, né, uma série deles. Mas é físico? Estão físicos ou eles são mais astrais? Eles são... Não, eles estão nesse mesmo, né, padrão evolutivo? Padrão vibratório, vamos dizer assim, do que nós. Né, e às vezes há algumas interações. Como é que você pode falar isso para o nosso amigo internauta conhecer? Como é que seria na visão médica essa questão da interatividade? Bom, um físico, às vezes nós adentramos, né, túneis, né, por exemplo, que há, né, na Terra, né, existem essas passagens, esses canais, né, esses túneis que interligam toda a Terra, na verdade, e que dão acesso, né, a essas civilizações intraterrenas, inclusive, né, ou às vezes eles mesmos vêm, né, à tona, né, e há algumas interações. No passado, muito remoto, houveram algumas interações um pouco mais íntimas e tudo mais. No momento a coisa está um pouco calma. Está um pouco calma. Quando ele teve mais agitado? A gente pode considerar alguns centenas até milhares de anos atrás, né? Bastante interações houveram, inclusive guerras, enfim, uma série de questões que os Vedas descrevem, inclusive. Né? Então, fatos, né, de 5.000 anos para trás. Né? Você não está se referindo, por exemplo, a esse momento da Primeira e da Segunda Guerra atual do século XX? Não houveram contatos, com certeza houveram contatos. Há relatos, inclusive, né, de soldados, enfim, uma série de... Né, aparições ainda existem até hoje, né? Na verdade, as aparições ainda são constantes, sim, né? com certeza. E de que momento eles aparecem, assim, para a vida terrestre? Por que eles se promovem? Por que eles se deixam aparecer em um momento e ficam resguardados durante um outro bom tempo? E que finalidade eles têm de fazer essa aparição? Olha, Fred, é dito que os povos intraterrenos, tá, eles são povos demoníacos. Eles são povos com uma má intenção, ou seja, eles estão na verdade com medo do nosso poder militar, né, a reação, mas quando o ser humano não era tão capaz, né, militarmente, eles faziam uma série de investidas, né, para poder conseguir, inclusive, alguns recursos, muitas vezes interessados, né, no intercurso entre espécies, né, sexual entre espécies, uma série de coisas assim. Mas porque eles têm essa natureza, né, demoníaca que por si só leva o indivíduo a querer perturbar o outro, né, sem nenhuma razão aparente. Essa é uma das características dos demônios. Eles não estão em paz consigo mesmo e vão perturbar o outro, né? Azucrindo a paciência do ser humano aqui na Terra. Exatamente. Eles podem fazer algum aporte negativo no ser humano, que é aquela informação destrutiva mesmo entre os povos e tal? Ou você acha que eles podem assumir, não existe isso? Não, existe. Eles podem assumir a forma humana, inclusive, e estar disfarçado entre os humanos, né, procurando algum tipo de interesse, manipulação ou desfrute dos sentidos. Na verdade, o que o demônio quer é desfrutar dos seus sentidos. Né? É a luxúria, né, muitas vezes, que predomina na mentalidade demoníaca. Então eles vêm desfrutar de facilidades que nós criamos, né, que eles não têm, que eles não possuem, principalmente o corpo tão belo, né, quanto o nosso, na verdade. Então eles podem, por exemplo, fazerem essa troca se fazerem passar por um ser humano para conseguir até fazer apropriação. Sim. E esses frutos, por exemplo, continuam com a gente aqui ou eles levam para baixo? Para estudo, para fazer algum experimento? Como é que eles fazem isso? Olha, assim tão especificamente eu já não tenho informação. Né? Mas, enfim, é possível que eles estejam nos dois níveis. Né? É possível que eles estejam, inclusive, como estão, já se multiplicando aqui na Terra, porém, numa figura humana, né? Com uma modificação, né, na forma deles. Isso é descrito nos Vedas largamente, como os demônios podem mudar de forma. E tem uma parte dos Vedas assim, específico que fala como eles são, da formação deles? Sim. Qual no Srimad Bhagavatam, naquele de 12 volumes. Lá tem descrições detalhadas dos nomes, das características, de onde eles vivem, o que eles fazem. É uma informação completa, na verdade, completa. Isso merece um capítulo à parte, né? Calcula, merece tão grande que as informações. Sim, né? Com certeza. E nós temos os planetas, né, acima da Terra, que não necessariamente são melhores do que a Terra, né, no sentido da comunhão com Deus,
mas que são os semideuses. Esses são bons, né? E esses são também, né, os que voam, né, nas espaçonaves, né, nos discos voadores que a gente vê por aí também. Então esses fazem parte da outra esfera. Exatamente. Dos positivos. Os demônios, né, intraterrestres também são capazes de criar discos voadores também. Tá? E muitos do que nós vimos, né, vemos hoje em dia também são, né, provenientes, né, do centro da Terra. Né? Mas, ainda assim, a maioria dos discos voadores vistos hoje em dia são, na verdade, feitos pelo próprio homem. É mesmo? Pelo próprio ser humano. Quer dizer que tem muita coisa que é uma grande invenção. O ser humano, ele dispõe dessa tecnologia, na verdade. O Hitler estudava isso também, né? O Hitler tinha uma corte toda só para estudar esse tipo de coisa, trouxeram cientistas de fora, né? Na verdade, Fred, nós já tivemos voos de discos voadores pilotados por seres humanos documentados. Né? Em 1895, na Índia, né, uma figura chamada Shrikur Bapuji Talpade, que ele era um cientista amador indiano, ele teve acesso à planta desses discos voadores, né, que são chamados de Vimanas, né, que está num sastra, que está numa literatura disponível hoje em dia. É o tratado de... Vimanika Shastra. Vimanika Shastra, Exatamente. E ele construiu, né, uma espaçonave e sobrevoou uma praia em Bombay, né, no norte da Índia, e isso foi documentado em jornal. Na época os ingleses estavam, né, controlando a Índia. E o que os ingleses fizeram? Automaticamente eles abafaram tudo isso, né, e ameaçaram esse cientista, né, falaram para ele de fato que ele tinha que parar com isso, pegaram o projeto dele e começaram a desenvolver. Mais tarde os alemães vieram, né, também pesquisaram sobre isso e Hitler começou a desenvolver. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Os Estados Unidos traz todos esses grandes cientistas alemães, né, para a América, e eles desenvolvem o projeto espacial norte-americano. Né? Isso é um fato já conhecido, que na verdade não eram cientistas norte-americanos, eram cientistas alemães, né? E eles foram desenvolver a tecnologia dos discos voadores. Tanto é que aquelas áreas 51, né, aquelas áreas de, né, top secret, né, norte-americanas, são as bases dos discos voadores norte-americanos. Né? Então, mas tem realmente alguns experimentos sendo feitos lá embaixo, há muitos e muitos andares para baixo da Terra, como se fala, tudo. Com certeza. Seres sendo estudados também, como é que... Com certeza. Quando eles podem capturar esses seres, eles, né, estudam eles. Porque dizem que os Sarganes eles vivem muito pouco, né? Os Sarganes são os seres Greys, né? Que a gente chama, né? Como é que você vê essa questão dos tipos, assim, rapidamente, não a gente entrar em detalhe, mas eles são estudados lá com o objetivo também de melhorar a tecnologia dos próprios aviões, eles estudam tudo isso, essa tecnologia alienígena para benefício humano, não é isso? Ou não? Ou é simplesmente por curiosidade? Bom, o que você vê? Como é que você vê isso daí? Na verdade, a intenção, né, do governo norte-americano, outros, em pesquisar e estudar... A gente nem sabe, né? Na verdade, eu não poderia dizer, né, o que passa na mente deles. Não dá mesmo. Mas o que a gente sabe é que os Vedas, eles já explicam essas raças, já descrevem essas raças, né, como de fato existentes e que há vida, inclusive nas estrelas. Né? As estrelas são habitadas, na verdade. Né? São habitadas. Fisicamente, você fala? Sim, no padrão vibratório deles, mas é habitado. Existem civilizações gigantescas. Inclusive, Prabhupada, ele disse categoricamente que o homem nunca foi à Lua. Sim, porque a Lua, ela é inclusive habitada. Existe uma grande civilização de um semideus, que é o semideus da Lua, Chandradeva, né? E que o ser humano jamais poderia ter chegado lá por esses dois motivos. O primeiro, que lá existe uma civilização, o ser humano jamais iria aterrissar em algo desértico. E segundo, a Lua está muito mais distante, né, do que a gente imagina. Né? A distância que os Vedas colocam para a Lua e a Terra é muito maior do que os cientistas consideram hoje em dia. Então, na verdade, o que a gente considera é que eles, se foram ao espaço, aterrissaram em qualquer outro corpo astral celeste que não seja a Lua. Mas ainda assim nós duvidamos que eles tenham de fato viajado com esses foguetes da forma como eles apresentaram, na verdade. Porém, com a tecnologia, né, do disco voador, viajar pelo espaço é muito fácil. Né? E a gente sabe que, né, o governo norte-americano já desenvolve a tecnologia. E eles usam inclusive para guerra.
Né? Grande parte dos bombardeios feitos no Oriente Médio e em outros lugares, né, e abduções são feitas por esses, né, discos voadores, que são incapturáveis. Você não consegue atirar no disco voador. Né? Olha que interessante, os americanos já se apostaram nessa tecnologia e estão usando, então... Com certeza. Com certeza. Isso daí já é, inclusive, notificado, enfim, já tem esse registro. Essa história a gente já ouviu falar também, né, Orlando, que os americanos se apostam de muita coisa e muita coisa está sob segredo do Estado, top secret mesmo. Agora, tem até um filme chamado Hangar 18, você lembra disso? Não. Tem um filme que apareceu acho que nos anos 70 ou nos anos 80, não sei se vocês lembram disso. Mas ele mostra bem que caiu erradamente dentro desse hangar, se não me engano, acho que é um avião. E lá estava sendo estudado os seres, né? E era um hangar exatamente de estudo do ser. Então, o estudo era bem exatamente com essa finalidade, de tentar desenvolver mais rapidamente uma tecnologia, estudar os seres, né? Para que aquilo gerasse benefício, porque é tudo uma guerra realmente, uma guerra de conhecimento, uma guerra de poder, porque quanto mais conhecimento, mais poder, né? Exatamente. Também nesse caso, né? Sim, os Vedas descrevem que essas guerras entre raças, povos, semideuses, demônios, elas são constantes, na verdade. É uma natureza desse mundo que a gente vive, né, esse conflito. E esse conflito tem um fundamento evolutivo positivo ou é um grande erro mesmo? Não, eles são, na verdade, atividades, né, que o ser humano executa, né, pela ignorância, na verdade, né, pelo desconhecimento, né, do verdadeiro Dharma, né, do ser humano, mas isso tudo acaba sendo muito insignificante dentro de um contexto universal, né, enfim, de milhões e milhões de eras. Os Vedas, inclusive, explica, Fred, a idade do universo, né, quanto de fato, né, esse universo sobrevive, e quando Deus de fato recria, né, você chega ao cálculo de 3 trilhões de anos aproximadamente da existência de um universo. A existência do nosso período que nós estamos agora, né, é de 2 bilhões de anos. Né, desse microperíodo dentro de um grande período. Essa era que você diz, né? Exatamente, não é nem a era, é só o período que a gente tem, né, da criação desse nosso universo agora como a gente vê. Do nosso universo, exatamente. Da nossa criação, do exatamente. Nosso universo. Tá. É de 2 bilhões de anos que a vida surgiu aqui na Terra. E os cientistas já concordam de fato que a vida tenha, né, surgido, né, os primeiros formas de vida tenham surgido há 2 bilhões de anos atrás. Né? Tá certo. E que a idade do universo, ou da criação da Terra, né, como diz assim, é de aproximadamente 4 bilhões de anos. Isso também bate com os Vedas. Os Vedas também têm essa mesma a ciência está chegando, né? informação. Eles estão chegando lá, com certeza. Bom, tá bom. Bom, você tem alguma pergunta mais para o nosso... Não. Não? Eu acho que a gente acabou se aprofundando até um pouco mais no tema aí, porque também é interessante, porque na verdade também é uma coisa interessante, porque a gente tenta falar, né, tem até bastantes livros que falam sobre os intras, né? A gente tem a Terra Oca, tem o Mistério da Índia na Europa, até quando o Cláudio Negro veio para cá, a gente também entrou um pouco nessa questão, né, da fotofologia. O Cláudio está nos visitando aqui também, está hoje participando juntamente com o nosso monge. E a gente entra um pouco nessa questão porque eu acho interessante realmente, né, ver aonde que qual é o interesse do absoluto em proporcionar vidas diferentes dentro desse mesmo contexto para brigar de consciência para consciência. Até te perguntar, tem político envolvido nessa questão dos intraterrestres? Aí não tem. Nem você pode falar, você também nem sabe, né? E tem muita coisa aí acontecendo para acontecer, está evoluindo muita coisa, né, na questão aí, né? Sabe, Fred, só para concluir assim, o que me passa em relação a tudo isso é que, na verdade, a natureza desse mundo material, ela é de conflitos. Né? Não importa, né, quando, né, ou de que forma isso vai acontecer, isso vai estar sempre acontecendo. Né? Esse planeta, esse local, ele tem essa natureza. Então, na verdade, independentemente, né, de nós estarmos situados, né, temporalmente numa cultura, num país, né, num ano, numa história, na verdade, o que importa, né, é o ser humano procurar desenvolver a sua relação com Deus. Né? Porque isso é o que há de eterno. Isso é o que há de, né, na verdade, substancial. O resto é temporário. É o que importa, né? Realmente, né? Então, assim, independente de qualquer conflito ou de qualquer
raça que venha ou de qualquer avanço tecnológico, tudo isso, na verdade, é